Três erros muito comuns que eu espero que você, meu amigo fisioterapeuta, não cometa durante os seus tratamentos com pacientes com Parkinson. Muitas vezes, o paciente com Parkinson, ele não tem uma progressão, não é somente por conta da doença em si, mas às vezes, durante o tratamento, durante a sessão clínica, principalmente da fisioterapia, acontecem alguns erros que não potencializam o tratamento desse paciente. E esses erros, eles não acontecem, não é por falta de disponibilidade ou mesmo de cuidado do fisioterapeuta. Às vezes, infelizmente, é por falta de conhecimento. O primeiro erro, para mim, o mais grave e o mais recorrente, é não respeitar o período on e o período off da medicação. O paciente com Parkinson, ele não é o mesmo durante todo o dia. Existem momentos em que o paciente ele está mais participativo, menos rígido, ele está com uma menor apresentação dos seus sintomas motores. Existe um período do dia em que o paciente ele está mais rígido, com mais dor e menos participativo. Isso se dá por conta do tratamento medicamentoso. A levodopa possui o seu período de pico de ação e o seu período de queda de ação. Então o fisioterapeuta, ele jamais, em hipótese alguma, deve ficar marcando seus tratamentos, as suas sessões, durante o período off do paciente. O paciente vai se frustrar, o paciente não vai ter adesão ao tratamento e você vai ter muita dificuldade em executar as atividades e vai diminuir o ganho funcional do paciente. Já se você priorizar, marcar a sessão durante o período on do paciente, durante o período on da medicação, o tratamento ele vai fluir de uma forma muito mais fácil e vai ter, de fato, a execução e possibilidade de ganhos funcionais. O segundo erro, muito comum, é priorizar o tratamento com alongamentos. Gente, é claro que a gente sabe que a rigidez é um dos sintomas mais incapacitantes do paciente. E também é uma das queixas que ele traz diretamente ali no consultório. Porque muitas vezes ele apresenta aquela postura cifótica e ele acaba ficando constrangido nas suas atividades em público. Então é claro que é extremamente importante o trabalho do alongamento para diminuir essa rigidez articular e esse encurtamento muscular. Mas a gente deve, sempre que possível, levar o tratamento para as duplas tarefas e para as atividades funcionais. Executar sentar e levantar com o paciente, treino de marcha com obstáculos, treino de equilíbrio, atividades de alcance, preensão e manipulação. Sempre que possível, colocar também atividades surpresas durante as atividades, justamente para ajudar o paciente a se reorganizar nos seus momentos de freezing. Então, muito importante levar o tratamento para o lado funcional e menos para o lado passivo. O terceiro erro que é muito comum é a não utilização de pistas durante as atividades. O paciente com Parkinson, principalmente aquele que possui os episódios de freezing, de congelamento, ele precisa de pistas para ajudar o seu cérebro a se reorganizar dentro das atividades. Então, quando a gente coloca pistas visuais, marcação no chão, a utilização de bengala ou andador com feixe de luz, ajuda bastante o paciente a conseguir se reorganizar durante o freezing da marcha. Também as pistas verbais e dando ali o passo a passo da atividade, de como ele deve executar aquela atividade. Utilizar ritmo, música durante as atividades ajudam muito. O quarto erro é bônus para você que ficou até agora aqui no nosso vídeo. Ignorar o lado emocional dos pacientes. A ausência de dopamina nesses pacientes causa um declínio emocional, um declínio cognitivo, um quadro depressivo nesses pacientes. Isso ocasiona nesses pacientes
uma reclusão social, uma reclusão familiar. São pacientes que possuem vergonha de se expor em público por medo de constrangimento, por medo das pessoas perceberem que eles têm Parkinson. Às vezes a postura cifótica desses pacientes é uma queixa muito grande deles, a marcha, a lentificação desses pacientes. Então, nós devemos sempre que possível, né? Eu gosto de dizer sempre que possível, porque cada um tem ali a sua liberdade, né, de direcionar, que são conselhos, são partilhas de um fisioterapeuta para outros fisioterapeutas ou mesmo para pacientes e familiares. Sempre que possível, direcionar metas terapêuticas para os pacientes, colocando a sua participação social, familiar, laboral, para que possa ajudar o paciente a reconquistar a sua vida social. Então, executar treinos de marcha em ambientes externos, chamar familiares para participar das atividades, fazer grupos de pacientes ajuda demais os pacientes a entrarem ali no seu processo de reabilitação social. E, claro, direcionar o paciente para um tratamento multiprofissional. O Parkinson é uma doença que necessita de tratamento multiprofissional. E você, fisioterapeuta, sempre que possível, vai manter o contato direto com a equipe multiprofissional que cuida ali do seu paciente. Se você percebe que a medicação, através, né, dos exames motores que você está fazendo, você está verificando que o paciente está tendo uma queda dos números da UPRDS, você vai entrar em contato com o médico do paciente, vai falar, olha doutor, acho que é necessário a gente ajustar a medicação, a levodopa desse paciente, porque ele está tendo uma menor resposta motora durante as atividades. Você vai sempre que possível conversar com a psicóloga desse paciente para repassar aí as condições emocionais do paciente, como ele vem se apresentando dentro das atividades. Você vai conversar ali com a nutricionista do paciente, que a gente sabe que o comprometimento, né, intestinal desse paciente é muito acentuado. É muito importante que o fisioterapeuta saia da sua caixinha de execução e ele faça atendimentos multiprofissionais. É isso, meu amigo. Me conta aí, você, fisioterapeuta, como é que você tem feito os seus tratamentos. Compartilha aqui nos comentários conosco quais são as estratégias que você faz para ter ganho funcional nos seus pacientes. E deixa o like, compartilha e até a próxima!